Era para ser só mais uma viagem tranquila pela estrada, sabe? Eu tava voltando para casa depois de passar o dia na cidade resolvendo umas coisas. Era noite, já passava das 11, e a estrada que eu pegava era aquela típica estrada de interior. Deserta, sem iluminação, cercada por árvores e com aquele silêncio quase ensurdecedor. O tipo de lugar onde você começa a ouvir barulhos que nem existem, só porque sua mente está pregando peças. Eu estava dirigindo tranquilo, ouvindo uma playlist qualquer, tentando ignorar o cansaço. O farol iluminava o caminho à frente, mas não tinha mais ninguém na estrada. Só eu e a escuridão. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor e via aquele breu completo atrás de mim, o que me dava uma sensação estranha, como se algo pudesse aparecer do nada, mas era só paranoia, ou pelo menos eu achava. Em um ponto da estrada tinha um trecho bem conhecido por ser perigoso. Curvas fechadas, sinalização precária, e dizem que muita gente já sofreu acidente ali. Quando cheguei perto desse trecho, meus faróis iluminaram algo que parecia ser uma pessoa caminhando no acostamento. Era uma mulher, de vestido branco, andando devagar, quase como se estivesse perdida. Instintivamente, diminui a velocidade. Sei lá, parecia que ela precisava de ajuda. Passei devagar por ela, mas algo me deixou desconfortável. Não sei explicar exatamente o que era. Talvez fosse o jeito como ela estava andando, como se mal sentisse os pés no chão. Ou talvez fosse o fato de que, quando olhei no retrovisor, ela não estava mais lá. Tipo, ela simplesmente sumiu. Meu coração deu um pulo. Pensei comigo mesmo. Ah, você tá cansado, tá vendo coisa onde não tem. Então continuei dirigindo, tentando me convencer de que era só a minha cabeça pregando peças. Mais alguns minutos na estrada e o carro começou a dar sinais de que algo estava errado. O motor deu umas engasgadas e o rádio começou a chiar. Meu celular, que estava carregando no painel, apagou do nada. Era como se a energia tivesse sido sugada de tudo ao mesmo tempo. Parei o carro no acostamento e tentei entender o que estava rolando. Não parecia ser nada sério, talvez um problema na bateria. Peguei a lanterna no porta-luvas e saí para dar uma olhada. Quando saí do carro, o silêncio lá fora era ainda mais intenso. Nem os grilos cantavam, só o vento passando pelas árvores. Enquanto eu verificava o capô, ouvi passos. Olhei ao redor com a lanterna, mas não vi nada. Os passos continuavam, como se alguém estivesse andando na grama ali perto. O problema? Não tinha ninguém. Nem sinal de carro, nem de pedestre, nada. Fechei o capô rápido, decidido a entrar no carro e dar o fora dali, mesmo que o motor estivesse engasgando. Mas antes que eu pudesse fazer isso, ouvi uma risada. Era uma risada baixa, meio abafada, mas definitivamente humana. Meu coração disparou. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu girava, tentando encontrar a origem daquele som. Nada. Só o vazio da estrada e as sombras das árvores. Voltei para o carro o mais rápido que pude e dei partida. O motor reclamou, mas pegou. Acelerei e tentei esquecer tudo aquilo. Só que, no retrovisor, eu vi algo que fez meu sangue gelar. Aquela mulher do acostamento estava no banco de trás. Não era possível. Eu tinha trancado as portas, não tinha como ela entrar. Mas ela estava lá, imóvel, com os olhos fixos em mim. Quase perdi o controle do carro. Acelerei ainda mais, como se pudesse fugir dela, mas ela não se mexia. Não piscava, não fazia nada. Só me encarava. De repente, o rádio ligou sozinho e começou a tocar uma música distorcida que eu não conseguia reconhecer. O som era quase ensurdecedor e eu não conseguia desligar. Foi quando, do nada, ela desapareceu. Simples assim. Um segundo ela estava lá, no outro, o banco estava vazio. Cheguei em casa com o coração na garganta. Encostei o carro na garagem e fiquei lá dentro por uns minutos, tentando processar tudo. O rádio ainda estava chiando, como se tivesse alguma interferência.
Saí do carro com cuidado, olhando ao redor, com medo de que ela tivesse me seguido. Mas não vi nada. O silêncio voltou a reinar. No dia seguinte, contei o que aconteceu para um amigo que mora na região. Ele ficou sério e perguntou em qual trecho da estrada isso aconteceu. Quando eu falei, ele disse que aquele lugar tinha fama de ser mal-assombrado. Dizem que, anos atrás, uma mulher morreu atropelada lá e que, desde então, algumas pessoas relataram ver alguém caminhando no acostamento ou até mesmo dentro dos carros. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. E, para ser honesto, toda vez que entro no carro, dou uma olhada no banco de trás, só para garantir. Depois daquela noite, não consigo mais dirigir sem pensar no que aconteceu. Antes de continuarmos para o próximo relato, gostaria de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e deixar um like nesse vídeo para ele ser recomendado para mais pessoas. Bom, vamos continuar. Cara, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Eu nunca fui de acreditar nessas paradas de OVNIs, ETs e tal, mas depois daquela noite, sei lá, não tem como ignorar. Eu estava voltando de uma viagem para visitar uns parentes no interior. Era tarde, umas 2 da manhã, e eu tinha decidido pegar um atalho por uma estrada mais deserta para economizar tempo. A estrada era daquelas que parece não ter fim, sem iluminação, só cercada de árvores de um lado e um campo aberto do outro. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o barulho dos pneus no asfalto como se fosse um tambor. Tudo estava normal até que o rádio do carro começou a chiar, mesmo desligado. Tipo, ele simplesmente ligou sozinho e começou a fazer aquele barulho estranho, sabe? Achei que fosse um problema elétrico, mas aquilo já me deixou meio inquieto. Decidi desligar completamente o rádio, só que, segundos depois, as luzes do painel começaram a piscar. Foi aí que eu comecei a ficar com aquele frio na espinha. De repente, o motor começou a falhar e o carro morreu do nada, bem no meio daquela estrada deserta. Beleza, pode acontecer, pensei. Peguei o celular para ligar para a assistência, mas, claro, sem sinal. Óbvio, né? Comecei a mexer no motor, tentando dar um jeito, mas nada funcionava. Quando voltei para o banco do motorista, algo no campo aberto à minha direita chamou minha atenção. Era como se tivesse uma luz muito forte vindo de longe, mas não era farol de carro nem nada assim. Era uma luz branca, quase azulada, que pulsava, aumentando e diminuindo de intensidade. Fiquei parado olhando para aquilo, tentando entender o que podia ser. Era tarde demais para ser gente trabalhando no campo, e não parecia um drone ou qualquer coisa que eu já tivesse visto antes. De repente, a luz começou a se mover, vindo na minha direção, mas de uma forma completamente surreal, como se flutuasse, sem som algum. Meu coração parecia querer sair pela boca. Quando a luz chegou mais perto, percebi que não era só uma luz. Tinha um formato ali, um tipo de disco metálico. Era enorme, com umas luzes girando na parte de baixo. O mais bizarro, tudo ao meu redor ficou completamente silencioso. Nem o som dos grilos, nem o vento, nada. Só aquele silêncio pesado que parecia engolir tudo. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, mas o disco ficou ali, pairando a poucos metros de onde eu estava. A luz dele iluminava tudo, e eu sentia um calor estranho, como se estivesse sendo observado. Meu instinto dizia para sair correndo, mas minhas pernas simplesmente não se mexiam. Era como se alguma coisa me prendesse ali. De repente, começou a acontecer uma coisa ainda mais bizarra. As luzes do disco começaram a piscar de um jeito quase hipnotizante, e eu juro que vi umas sombras se movendo dentro dele. Eram formas humanoides, mas não dava para distinguir direito. Eu só sabia que não eram pessoas normais. Tinha algo diferente, algo errado. Depois de uns minutos, ou o que pareceram horas,
O disco começou a se afastar, mas não como um avião ou helicóptero. Ele simplesmente subiu numa velocidade absurda, como se tivesse desaparecido no céu. Assim que ele sumiu, o som voltou. Os grilos começaram a cantar de novo e eu percebi que estava suando frio. Voltei para o carro, tremendo, e tentei ligar o motor mais uma vez. Para minha surpresa, o carro funcionou como se nada tivesse acontecido. Saí dali o mais rápido que pude, olhando pelo retrovisor o tempo todo, achando que aquela coisa ia voltar. Quando finalmente cheguei numa área com sinal, parei e liguei para um amigo. Mas como é que você explica uma coisa dessas? Ele só riu e disse que eu devia estar cansado ou vendo coisa por causa do sono. Mas eu sei o que vi. Até hoje, quando penso naquela luz, naquele silêncio e naquelas formas, sinto um arrepio que não consigo explicar. Não sei o que era aquilo, mas depois dessa experiência, tenho certeza de que não estamos sozinhos. E, sinceramente, prefiro não passar por algo assim de novo. Se um dia você estiver dirigindo por uma estrada deserta e vir uma luz estranha, meu conselho é simples: não pare. Só siga em frente e reze para que não seja a sua vez de encarar o desconhecido. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal para acompanhar mais histórias como essas. E deixe um like nesse vídeo para nos ajudar. Até a próxima. Tchau!